Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui. Seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique conta uma história e cada frame captura um momento único de nossas vidas. E o programa de hoje ele é muito especial porque a gente está com um fenômeno. Ele é professor, ele é mestre, ele é doutor, ele é PhD, ele é, que mais, Guto? Ele dá Shoryuken, ele dá Hadouken. Cara, o bicho é o mestre Jedi do design brasileiro, vivo, que tá aqui hoje para nos abrilhantar, né? Guto, me ajuda, cara. Ele foi teu professor, não foi, cara? Foi então dá essa moral pra ele, cara. Foi meu mestre, né, cara? E o seguinte, você que é daqui da grande região de Florianópolis, de cada 9 publicações, assim, na BR, ali no outdoor, ou então em redes sociais, você já viu o trabalho dele? 15 são dele, né? 15 são dele. E assim, ó, cara, é uma humildade de ter o seu tempo aqui, né? Um cara é um professor dá aula em 2 faculdades, né? E ter o tempo aqui de qualidade aqui conosco, e a gente se sente honrado, né, Tiagão? Quem que é o nosso convidado de hoje, Tiagão? Grande Guilherme, cara, irmão, obrigado, cara. Pô, fico muito feliz de te rever novamente. E fazia muito tempo que a gente não se via, né? E você tá aqui com toda essa tua demanda de ensino, docente, etc., com a gente para nos ensinar sempre algo novo. A gente fica muito agradecido, cara. Obrigado pelo teu tempo. Não, Thiago, eu que agradeço a presença, né? Ainda não sou PhD, mas eu vou nós é, cara. Pra nós é o que importa. Mas a gente vai dar uma acalmada aí nos estudos, né? Porque eu defendi meu doutorado em dezembro, né? Então é bastante desgastante, mas logo a gente tem sede de conhecimento, a gente quer mais, quer aprofundar cada vez mais. E então, em breve, né? Quem sabe a gente entre aí num PhD também para desenvolver. Mas muito obrigado pelo convite, né? Um prazer em revê-los. O Guto, um querido, né? Que foi meu aluno há muito tempo atrás. O Thiago também já foi numa disciplina nossa lá, falar um pouquinho sobre layout, diagramação e tudo mais. Foi. Então, eu tô em casa, né? Com certeza. Não, e o que é bom, cara, é que a gente passou uma época na qual né, fazer uma faculdade, isso se torna, né, um título, aquela coisa e tal. E já para entrar no assunto, já com os 2 pés, com a trava, sem caneleira, eu já tenho uma pergunta aqui que é a produção. Produção, como é que é? Hã? Ai. Tá bom, peraí. A formação acadêmica ainda ela é essencial para ser respeitada no mercado criativo? Nossa, essa aí... Agora eu sei fora. Deixa pra ti que... a produção tá lá atrás do outro lado lá, ó. É isso aí, não. Com certeza. Eu vou defender a educação debaixo d'água, com vento, caindo pedra, porque a educação mudou a minha vida, a minha forma de ver o mundo, não só como profissão, né, como um ser humano. Então, a faculdade proporciona não apenas o conhecimento, né, mas o trabalho em grupo, o aprender a escutar, aprender a lidar com pessoas, né, aprender a falar. E, obviamente, ela te dá uma credencial a ser o que você quer ser, né, a profissão ali, né, tem um certificado. E são muitas pessoas envolvidas para que um professor ele tenha essa liberdade de traduzir um conteúdo e trazer para os seus alunos, né? Então, é uma equipe muito grande por trás da universidade, dos centros acadêmicos, enfim, né? Do Ministério da Educação também, né? É um trabalho sério, né? Que sempre tem avaliações e, obviamente, tem a sua qualidade no ensino, né? Obviamente, nas instituições sérias, né? Que se preocupam com isso. Né? Então, eu vou defender sempre a educação por conta disso. Então, eu sou fruto, né, dessa educação. Né? Que a gente vem para dar aquela cutucada, já de cara, né? O cara já nem viu a placa, né? O caminhão passou. Mas eu acho que eu concordo plenamente contigo, porque o fato de tu ter uma formação, de tu estar numa sala, de tu ter um compromisso de estar lá, né? O aprendizado que tu tem. Eu fiz faculdade de Direito, né, até a 5ª fase, onde eu descobri que o direito não era para mim, eu queria fazer errado mesmo, e aí fui para fotografia, e lá eu sentei na cadeira, na época, né, eu acabei fazendo comunicação social em mídias eletrônicas na SESC, antiga SESC, que depois virou Estácio,
E ali, cara, eu realmente fiz um networking. Eu aprendi muito mais do que eu queria só, no caso, a fotografia. Que foi onde eu desenvolvi esse lado do designer, né? De entender layout, de trazer isso para dentro da diagramação de álbuns, que, né, em um momento oportuno eu levei lá um conhecimento técnico da época. Então eu acredito que sim, né? A gente faz essas perguntas para tirar a gente do conforto, mas que o mercado também ele está muito saturado, né? Com influenciador, com curso 9, 7, parcelado em 10 de não sei o quê. Como é que tu vê o mercado, como é que tu vê o aluno sendo tentado a ir esses cursos rápidos, pockets, que às vezes é muito bonito, criativo, tem um layout bacana, uma persuasão incrível, mas chega na hora o conteúdo é raso, né? Como é que tu vê o aluno dentro da sala de aula, né? Tu que está mais próximo e tu consegue sentir essa febre do mercado? Então, alguns cursos, né, cursos rápidos, eles são ótimos, tá? Eu não vejo com maus olhos, não. Mas vai muito da pessoa entender quem vai dar aquele curso antes da compra, né? Então, o que acontece é muito isso, da pessoa comprar de alguém que não tem experiência ou que não tem credibilidade, enfim, e apareceu, disse que era uma oportunidade boa e foi lá e comprou. Né? Mas existem profissionais de bagagem, né, que existem bons cursos, né? Não vejo nenhum problema nesse quesito. Obviamente, eu vejo um problema quando esse aluno, né, ou essa pessoa, ela faz esse curso rápido e já se vende como experiente, já se vende como o rei do conhecimento, daquela técnica e tudo mais. E aí, a vida, desses um pouco tempo de vida que eu tenho, né, mas a vida demonstra o quão a faculdade, por exemplo, né, independente da área, ela é importante. Porque lá na frente, com um curso técnico, um curso online, ela vai chegar até certo ponto. E aí o ser humano ele quer crescer, quer subir as escadas, quer ganhar mais. E aí, em algumas situações, empregos, às vezes exige a certificação. E aí onde que dá com a cara no... qualquer burro nas águas. Dá com o burro nas águas, porque eu vejo assim, poxa, eu já tive uma oportunidade de conversa, assim, de dar aula numa instituição. Só que qual que foi o lance? Eu não dei continuidade numa especialização. Se eu tivesse pelo menos uma especialização, se eu tivesse feito lá atrás, cara, eu já conseguiria, né, ter... Porque é uma coisa que eu gosto, assim, eu gosto... Então, vê, eu falo tanto que minha voz já foi até embora, né? Dessa jornada que a gente faz de gravação de podcast aqui, que não é fácil. Mas é o fato de querer compartilhar, de querer passar informação. E aí eu percebo que, poxa, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, se eu tivesse me doado um pouquinho mais, e como que tu vê o aluno que ele está se preparando para o mercado de trabalho? Ele está, de fato, hoje se dedicando mais, ele está buscando mais, ele está, talvez, usando esses cursos rápidos como algo complementar para se tornar um grande profissional? Sim, antes de responder a tua pergunta, eu te faço uma. Mas por que tu não continua? Por que você não faz, né? Eu acho que é mais isso, né? Obviamente que o ser humano, a tendência, a gente sempre precisa economizar energia, vamos dizer assim, né? Em suas coisas, mas eu acho que tem que fazer. E eu adoraria te tê-lo como um colega em sala de aula. Cara, pô, né? Aí porque, terror. Exato, porque profissionais como você, Thiago, a gente precisa estar na academia. Tá? É extremamente importante, porque o aluno ele se espelha em você. Não adianta só eu dar aula, né? A gente está falando aqui muito da educação e como aluno, mas eu também atuo no mercado em fazer design, né? Então, assim, ele vê muito isso. Tudo bem, você sabe muito esse conhecimento, essa técnica, mas você de fato faz? Você tem clientes? Os clientes são aceitos, os projetos são legais, são bacanas. Ele está muito atento a esses detalhes, né? E o aluno, dentro da sala de aula, a gente passou por uma pandemia, tá? Então, a pandemia, nós professores tivemos grandes desafios e os alunos também, né? Então, alunos que hoje
não apresentaram trabalho na escola, né, tendo problema em comunicação com outras pessoas, né, em apresentação de trabalho, né, algo que a gente via muito isso na escola. A escola preparava para a faculdade, né, o ensino superior. Então, essa questão da técnica, aí vem essa frase que às vezes circula aí nas mídias digitais, que é: você contrata pela técnica e demite pelo comportamento. Né, que é muito famosa, circula, eu não sei quem falou isso, mas de fato isso eu estou vendo uma grande verdade, né, porque grandes alunos, grandes profissionais possuem uma técnica muito boa, mas não sabem se relacionar. Né, e aumentou cada vez mais a procura do home office, né, a gente até estava conversando ali com o Ed anteriormente, e a questão da demanda de profissionais que querem ficar em casa, ou que vê que um trajeto até o centro, até um outro bairro, é muito longe, ele não quer aquele emprego. Né? Ele vê isso, ele vai botando dificuldades porque ele sabe que tem oportunidade que paga para você ficar em casa. Né? Então, assim, essas dificuldades, elas são quase que não só da academia, né? Não só do aluno, mas do mercado como um todo. Né? Então, a academia, ela também sofre com esses quesitos. Né? Por exemplo, eu dou aula em Balneário Camboriú, né? E quando chove, aí eu já recebo um monte de e-mails. Professor, vai ser online? Vai ser online? Cara, mas só tá chovendo, calma. Né? A gente... eu sei que a nossa região foi impactada, né? Muito triste, principalmente aqui na Palhoça e aqui nos nossos vizinhos no Rio Grande do Sul por enchentes, mas, cara, qualquer chuva é motivo para ficar em casa. Sabe? Então tem essas questões. É uma geração de açúcar, né? Eu vou te dizer que é uma coisa que eu vejo assim, claro, tô aqui generalizando, mas o que eu vejo que se você quer realmente fazer uma transformação, seja transformado primeiro. Né? Eu acredito que nada vai mudar se você ficar parado esperando uma demanda no home office. Né? Porque tu, pelo que eu percebo, tu és um cara comprometido, né? Tens a tua jornada dupla de docente, de fazer o teu próprio negócio, enfim. E assim, isso que tu falou é uma coisa, cara, é primordial. Você vive aquilo e você ensina aquilo que você vive. Exato. Cara, porque não tem melhor escola, não tem melhor, assim, professor para te ensinar aquele cara que enche o prato de comida, que enche a casa dele com os mantimentos, com o serviço dele. Com aquilo que ele fala, cara, vai por aqui porque eu já cortei caminho, aqui é mais fácil, agora eu já quebrei a cara ali, então pula pra cá, porque eu acho que isso é o que falta, esse comprometimento com esses gurus da internet, dizendo que a IA vai comer o trabalho de todo mundo, que todo mundo agora vai ficar, né, desesperado. E aí, eu já vou botar mais fogo no parquinho, que hoje eu tô com a garganta ruim mesmo, agora danou-se. O designer, porque a gente está falando aqui, né, às vezes de um cara que saiu da profissão, que mudou, ou que não está preparado, ou que é contratado de manhã e ao meio-dia ele já é demitido, né, coisa do tipo. O designer que vira fotógrafo, ele é uma evolução ou ele é a fuga do mercado saturado? Agora eu fui. E agora? Então, por experiência, né, da aula no curso de design gráfico, aula de design gráfico, design de jogos e fotografia, eu já vi tanto designer ir para fotografia quanto fotógrafo, né, ir para o mundo do design também. Né? Então, eu acho que não chega a ser uma evolução, obviamente, é brincadeira, mas as coisas se complementam. Né? Então, o design, eu descobri o design pela fotografia. Né? Quando eu era criança, cara, sempre gostei de tecnologia por algum motivo e meus pais sempre incentivaram. E aí, fotografia analógica, sobrou umas poses lá, né? Meu pai fotografa aí e dessas saiu algumas legais, aceitáveis para uma criança, sei lá, de 5, 6 anos. E aí meu pai decidiu comprar um filme inteiro e largou na minha mão. Né? E eu, uma criança, fui fotografando, olhando o mundo. E aquilo foi fascinante, porque eu fui para uma loja, né? Tinha que esperar revelar, tinha todo aquele procedimento, né? Quem viveu a fotografia analógica, e aquilo ali para mim era tudo mágico. Então, desde criança, a fotografia está comigo. E aí,
certo momento, chegou as câmeras digitais, né? Que foi uma grande revolução e que também havia essa discussão, né? De perder emprego e tal, o fotógrafo não vai precisar mais de fotógrafo, etc. E aí eu ganhei uma câmera digital na época, e aí, meu amigo, câmera digital, um computador, né? Eu vi também, eu era muito jovem, mas o primeiro computador em casa, aquela história, era um evento, né? Ficou no quarto da minha irmã, porque, né? Eu atendava um pouco, né? Ô Gui, a gente tá falando em que 286, 386, 486, Pentium. Cara, eu nem lembro, porque Windows eu não tinha 95. nem, né? Mas eu acho que era o Windows 95, sei lá. Cara, eu era muito novo. Então, essa transformação fez eu ir para a fotografia, né? E ir para o design. Então, a fotografia ela me fisgou, era isso que eu queria e tudo mais. E, na época, não tinha nenhum curso, não tinha algo perto da minha casa, etc. E aí eu fui descobrindo o design, que também era algo que eu mexia com as imagens e tudo mais, trabalhava com layout e essas coisas. E aí eu decidi fazer design, mas eu sou um fotógrafo frustrado. Mais um design bem sucedido. Talvez sim, gostei. E aí, cara, eu quero pegar esse gancho e te perguntar uma coisa sobre o quanto que a fotografia ela te influenciou, ou ela te influencia, ou ela foi um fator determinante para tu ser o designer que tu és hoje. Eu te pergunto isso pelo porquê. Eu vejo que às vezes o fotógrafo falta um pouco mais de experiência ou vivência em outros segmentos, em outras atuações, para ele poder fazer um compilado de tudo e poder desenvolver uma identidade. Sim. No designer, o quanto que o designer precisa entender de fotografia, precisa ter essa vivência com foto. Tudo bem que tu fosse no caminho contrário, a fotografia chegou primeiro, depois foi pro design, mas o quanto que, para um designer, a fotografia ela é essencial. É determinante, é primordial. Tanto é que os cursos, né, de design têm cadeira de fotografia. Porque tu entender uma boa iluminação, um bom equipamento, né, bom direcionamento, enquadramento, isso faz total fundamento para quem quer seguir na área do design ou da publicidade e áreas afins, né? Então isso para mim foi excelente, e inclusive até hoje, tá? E eu vou justificar o porquê. O design, a gente trabalha com imagens, a gente cria imagens ou a gente adapta, recria, manipula imagens. E hoje, com o avanço da tecnologia, principalmente das IAs que a gente está falando, né, essas tecnologias novas, né, eu vejo que para te criar um mockup, por exemplo, uma aplicação, né, eu preciso entender de fotografia. Eu preciso escrever o prompt da linguagem da fotografia. Qual a lente que eu quero? Qual a iluminação que eu quero? Qual é o enquadramento? Se é contra-apogeu e tal. Então, eu preciso dessa linguagem, eu preciso desse conhecimento para auxiliar o design, para ajudar o design dentro daquilo que ele está sendo proposto. Né? Então, não adianta vir novas tecnologias, né? E tu não ter esse conhecimento. Sim. Né? Então, é extremamente importante a fotografia para o mundo do design. E as IAs, falando agora nas IAs aí, agora a gente vai dar mais uma cutuca. Cara, tá rolando assim, que eu vejo meio que por cima, né, esse movimento que o designer tá cada vez mais perdendo seu espaço por conta de programações, de prompts e etc. Eu ainda acredito que precisa de alguém para apertar o botão. Não é uma coisa que, né, tipo assim, pronto, mudou da água pro vinho, agora todo mundo morreu e agora é só ChatGPT para fazer design. Mas, cara, assim, ó, a gente não pode fechar os olhos para perceber o quanto que está se evoluindo a cada segundo, a cada minuto, mês, etc. Como que foi essa tua reação ver horas a fio, madrugadas em claro, para criar um pack, para criar um mockup na unha, porque tu é raiz, tu és o cara, né, das antigas. E aí vem um engenheiro de M,
faz um promptzinho lá, que agora é engenheiro de prompt, né? É. E pronto, tá feita aquela coisa de horas que tu passou a fio. Como é que foi essa tua primeira impressão e o que tu enxerga do mercado pro futuro? Cara, eu acho sensacional, assim, apesar que algumas pessoas têm medo, né, de perder os seus empregos e tal. Obviamente que o mercado ele vai se adaptar, né, é natural, né, nesse entendimento. E aí eu vou fazer das palavras da professora Lucy Niemer, onde eu tive uma palestra com ela na UFSC recentemente, semana passada, inclusive, onde ela falou que o design ele vai precisar cada vez mais adquirir conhecimentos, né? Para que, de fato, você fique atuante no mercado. Né? Então, cada vez mais. Então, o designer, aquele antigo, o raiz, na unha, né? Que, como tu fala, eu já não sou mais aquele designer. Né? Eu precisei evoluir para estar aqui falando com vocês. Né? Eu precisei me adaptar. Né? E, claro, escutando professores, pessoas que já passaram por outras tantas transformações, né? É sempre muito bem valioso. Então, o que eu espero para o mercado? Eu espero que um mercado cada vez mais competitivo, né? Cada vez mais dinâmico e rápido. Então, aquilo que eu levei horas para fazer, eu vou entregar em uma manhã, sabe? Então, assim, ótimo, bacana, porque eu não quero ficar horas também na unha, sofrendo, meu Deus. Não, cara, a gente quer facilidade também. E o cliente também quer ter esse retorno rápido, né? Tá aí o iFood, né? A gente pede, chega em casa, né? É muito rápido, né? As pessoas necessitam disso. E o mercado também vai precisar dessa agilidade. Então, o profissional ele vai precisar se adaptar. Quem não se adaptar, tá fora do game. Tá fora do game. Eu vejo isso que às vezes tem gente que fica mega preocupado que agora com esses retratos de IA que não dá mais, agora o cara só precisa só de uma foto, que aí pega um avatar daqui, um avatar dali. E aí eu vejo assim, cara, até que ponto você vive algo que você não acredita? Porque a fotografia, ela é um poder de conexão, de comunicação e de transformação. Desde que você viva a fotografia, você viva aquele momento. Porque, cara, tem coisas orgânicas, tem texturas, tem situações que você não consegue traduzir em códigos. Você até pode, de uma forma superficial, trabalhar lá uma textura, uma coisa ou outra, mas a gente sabe o que é uma verdade, o que é algo que você está só querendo ganhar tempo. Né? E até que ponto tu enxerga que a IA ela veio realmente para auxiliar, para ser um facilitador, né? A situação que facilita a dor que a gente tem de fazer mais rápido, ou ainda assim você prefere ter aquele design raiz, aquela construção do zero, aquele papel em branco e criar junto, sem depender de um prompt para fazer tudo para ti, né? Sem depender de um briefing gerado por ChatGPT. Claro que isso facilita, né? Isso ajuda. Sim. Mas até que ponto tu como profissional, agora vamos esquecer a parte docente, tu como profissional tu consegue criar um limite para isso, a fim do teu cliente compreender esse teu posicionamento como profissional? Nesse sentido, o design a gente costuma dizer que a gente faz para pessoas. Né? Então, a IA ela veio para suprir algumas necessidades dentro da nossa profissão. Entretanto, se eu não sei lidar com pessoas, se eu não sei ler as pessoas, o que ela necessita, o que realmente ela precisa, a IA não vai saber. Porque ela precisa de um comando. Se você não sabe o que aquele cliente precisa, ela não vai resolver. Ela vai fazer algo bonito. Mas será que realmente é isso que o cliente necessita? Né? Então, assim, vários projetos eu já recusei trabalho falando para o cliente, olha, você não precisa desse projeto. Esse não é o erro de comunicação que você acha que é. Né? No meu entendimento, é por esse caminho. Precisa fazer uma análise mais profunda para ver se realmente é isso, é aquilo. Né? Então, assim, se você não tem essa vivência, se você não tem essa experiência em entender o que aquele negócio está precisando, o que impacto a comunicação, a fotografia, o design e afins vai interagir
com outras pessoas, né, a IA não vai resolver. Né? Obviamente que ela vai facilitar muitas coisas, vai entregar algo, né, mais engessado ali e tal. E como tu vem falando, a cada semana, a cada minuto, a qualidade vai aumentando cada vez mais, mas ela vem como ferramenta. Quem tratar ela como inimigo vai estar fora do jogo, né? Ela é uma ferramenta e, na minha visão, muito bem-vinda para facilitar muitas coisas. E aí, vamos para mais uma aqui. A farpa tá afiada. Até que ponto, cara, tu percebe que se tu não tomar esse cuidado de um equilíbrio, a tua criatividade fica refém de um comando? Esse aí é um problema enfrentado em sala de aula, né? Não, o produtor, hoje o cara veio, assim, ó, por veneno, entendeu? Meu Deus. Isso que é teu amigo, teu aluno, teu professor, né? Eu acho que eu tô tirando todas as dúvidas, né, nesse podcast, né, Gui? Todas as dúvidas lá de trás da faculdade, 10 anos, cara. Já fiz 10 anos, meu irmão. 10 anos de faculdade. Todas as dúvidas eu tô com elas até hoje. Meu Deus do céu. Eu acho que o Gutão, ele tá se vingando daquela avaliação lá da disciplina de imagem digital, onde eu cobrei código binário. Meu Deus do céu. Né? Mas qual que é a pergunta? Esqueci agora, fugiu agora. Esqueci. O quanto, vou reformular, o quanto que a criatividade, tá legal, né, ela fica refém de um código, né, de um prompt que a gente acaba sempre parece que procurando um novo código, né, procurando um novo prompt, né? Exato. Então, e isso de fato enfrentado em sala de aula, porque como a IA, ela te entrega muitas coisas rápidos, né, muita coisa rápida, o aluno, ele não sabe dar o comando devido, né? Então, por isso que o ensino de qualidade e as faculdades, que foi o nosso papo lá no comecinho, ela te proporciona a dar essa bagagem, a de você participar de um projeto, iniciar um projeto, etapas de projeto, né? E desenvolver uma metodologia, aonde a IA ela vai estar numa dessas casinhas, independente da metodologia que você utilizar. Né? Então, ela pode resolver várias coisas dentro da jornada projetual, né? Mas se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar é lugar. Né? Já diz o ditado, né? Então, assim, você entendendo o contexto, se aprofundando, imergindo dentro daquela necessidade, daquele contexto, aí a IA vai te entregar algo bacana. Mas a criatividade, enfim, ela acaba sendo atropelada, né? Já fiz merda. Então a criatividade realmente ela vai se perdendo, né? Se a pessoa não se dedicar ao conhecimento e o estudo contínuo. Né? Então hoje a gente está numa fase que quem não gosta de estudar vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Então, estudando, projeto, metodologia, se adaptando, né? Fazendo N situações, utilizando ela como ferramenta IA, né, específica, ok, vai seguir em frente. Agora, se você só se garantir na IA, vai vir uma outra IA que vai comer o que tu já estava fazendo e está indo e vai atropelando, vai sobressaindo e tu vai ficando de canto, assim, né? Até um ponto de tu não ter mais espaço no mercado para isso. E o mercado, ele acaba te jogando para fora. É natural, natural. É uma seleção natural. É natural. O cara que não está, né, numa constante atualização, né, dá o F5 ali o tempo todo, cara, você vai ser engolido, né? E você não vai ver qual foi a IA que passou e você nem deu conta, né? Então assim, o estudo, por isso que eu defendo o ensino, né? O conhecimento que transformou a minha vida a tal ponto, mas eu defendo isso para todo mundo, porque eu vejo essas transformações acontecendo em sala de aula. Né, que eu dou disciplina da primeira fase, da última, então eu vejo aquele aluno que entrou, não sabia nada, e lá arranjando o primeiro estágio, lá no final já conseguindo um emprego, sabe? E isso é tão legal, tão bacana, né? Ver a evolução do ser humano, que é apaixonante dar aula.
né? Eu tenho a minha agência de design, mas, cara, é apaixonante dar aula, né? E, claro, fazer o network aí, o Gutão, né? Nosso aluno queridíssimo. Então, tem alunos que marcam a nossa vida de tal ponto que viram amigos pro resto da vida, assim. Bem legal. Que massa. Pronto, cara, passou o crivo, pô, agora chega, né? Meu Deus do céu. Eu acho que o Guto que fez essas perguntas. Não, o Guto, ele disse, cara, vou me vingar. ChatGPT, como é que eu faço mais perguntas pra deixar meu professor desconcertado? Se foi o chat, conseguiu. Gui, cara, vamos lá, pra gente ir pro encerramento final aqui do nosso bate-papo, cara, 3 perguntas de bate-pronto. Acho que você se escapar, mas não vai se escapar tão cedo. O que te inspira todos os dias? O que me inspira? São pessoas, cara. São histórias. Porque o que eu aprendi nesses anos é que cada pessoa tem uma história, tem um desafio. Eu tenho a minha, você tem a sua. Então, me relacionar com pessoas me fez crescer como ser humano, me fez escutar, de ser humilde, né, ao ponto... Porque para você escutar alguém, você precisa dessa prática de escuta, né? Então tem que ter essa humildade de, cara, eu quero aprender mais, eu posso aprender contigo, Thiago, hoje, né? Eu posso aprender com o Lucas, com o Guto. Então, eu acho que é isso. Então, eu tenho uma admiração por pessoas assim. Eu acho que é isso. Coisa linda. Qual que é o projeto que ainda falta realizar? Cara, projeto que falta realizar? Essa é difícil. Mas pós-doutorado, eu tinha muitos projetos a ser realizado, né? A se realizar. Mas, vamos lá, eu não costumo ver muito a longo prazo, né? Eu sempre pego prazos curtinhos, né? E a gente vai crescendo. Então, me aproximar mais da tecnologia, né? Então, em janeiro, eu fui convidado a fundar uma startup. Então, de fato, eu já estou construindo esse sonho, né? Esse projeto a se realizar. Estou em construção. Então, me aproximar mais da tecnologia, mais projetos dentro da minha área e também em áreas complementares. Então, esse é um grande projeto que eu estou em construção. Coisa linda. Para fechar aqui, qual é a imagem ou que imagem você gostaria que o mundo lembrasse de você? De mim? Talvez do Gui, né? O Gui, simples assim, de ser um homem simples, uma pessoa que ajudou muita gente, que levou o pouco do conhecimento ou muito conhecimento que eu tenho para muitas pessoas e que de fato a gente fez o nosso papel aqui na Terra, né? Porque eu acho que o conhecimento é a única coisa que ninguém tira de ti, né? E tu ter a humildade, a simplicidade de transmitir o que tu sabe para alguém é um ato muito nobre. Não só de mim, mas de todos os professores Brasil afora, né? Então eu acho que essa nobreza talvez eu queria que fosse reconhecida. Que isso, o cara é mestre, irmão. Cara, obrigado, Thiago. Gui. É sempre muito bom te ouvir, né? Tu tem essa leveza, essa comunicação fácil, né? Para qualquer aluno poder aprender, rever alunos, né? Isso aí. Daí tem mágoas guardadas aí, mas que eu acho que já foram sanadas. É o seguinte, e você falando dessa forma, Gui, esse projeto aqui é um reflexo desse conhecimento compartilhado. Então, esse podcast é assim um fruto da sua dedicação lá com a minha formação e que hoje está trazendo o conhecimento para várias outras pessoas que a gente nem imagina, né? Então, você deixa o seu registro fotográfico aí, já está aqui mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Linda. E tu não vai embora sem levar essa lembrancinha feita pelo teu melhor aluno. O aluno que foi dedicado, que não reclamou de nada, que aprendeu tudo lá na faculdade. Muito obrigado. Pra tu lembrar dele sempre. E o Guto era um excelente aluno, tá? Isso eu gravo. Olha só que coisa linda. Olha aí, cara. Que bacana. Qual é o nome dessa coleção, Guto? Essa coleção aí, Thiagão,
Cara, eu até me perdi agora. Aqui que eu falou que eu sou um excelente aluno, eu fiquei... Ficou emocionado. O Guto era um excelente aluno, realmente. Ele era muito comprometido em todas as tarefas que ele fazia, né? E a gente acompanha nas mídias digitais, a gente vai acompanhando o excelente trabalho que ele vem fazendo, né? E para acompanhar esse presente do Guto, eu trouxe uma lembrancinha aqui para vocês também. Olha aí! Essa aqui é do Thiago. Gutão, não sei se vai sair daí top, ou não, cara, mas... Que mas bacana isso aqui. Essa aqui é uma lembrancinha da minha agência, né, de design. Olha aí, cara. Obrigado. Qual que é a câmera? Qual que é a câmera que ficou, Guto? A geral? Na geral? E que é mais ou menos aí o que a gente vem conversando, de falar com pessoas, né? Então eu fiz um café personalizado com a marca da minha agência, né? Um café da Serra da Canastra, Minas Gerais. E aqui tem um texto de reflexão, né? Do grão ao pixel. Depois vocês podem ler com bastante calma. Cara, que presente. Vou ter que tirar aqui. Não, pô, isso daqui. Pode tirar, pode ficar à vontade aí. Não, olha, que fotógrafo e videomaker e designer, enfim. A gente tem tudo negócio com negócio de café, né? Então, dá licença. Exatamente, olha o cheirinho. Rapaz do céu. Esse aí já veio facilitado, não precisa moer. Olha aí. Tá, mas isso daqui é só uma lembrança pra nós, ou tu vende isso daqui? Não vendo, é só lembrança, é exclusivo. Senão a gente já ia botar aqui pra vender. É exclusivo, e daí vem a questão da estratégia, né, Thiago? De tu falar com as pessoas. A partir do momento que eu comecei a entregar esse café, muitas pessoas me procuraram. Você vende? Eu quero comprar, onde vende? Sim, não vende. Só para pessoas selecionadas. Então criou esse valor de tal ponto, né? Uhum. Que, assim, será que eu vou vender mesmo? Porque tá dando boa, né? Mas cara, assim, mas a intenção foi assim, essa mesmo. Onde é que compra? Deixa o teu jabá. Mas onde é que a pessoa pode comprar o design? É por aí. É comigo, só chamar ali no link aqui abaixo. Arrasta pra cima aqui. Arrasta pra cima. Vamos deixar na descrição aqui o contato do Gui, né? Para o pessoal conhecer mais. A intenção é essa, gerar valor mesmo às pessoas, né? Que o design ele gera, ele tem esse potencial, fotografia também, né? De gerar valor a outras pessoas e atingir o objetivo de cada um, né? Cara, eu já adoro café por natureza e eu adoro design. Eu sou, aí sim, um fotógrafo bem sucedido, mas um designer frustrado, porque eu sempre gostei de desenho, sempre gostei de desenhar e ver receber assim, um material feito com carinho, né? Eu acho que isso tem o seu preço. E, cara, obrigado mais uma vez, irmão. Obrigado, que pessoal. Satisfação te receber aqui. Né, o estúdio está de portas abertas aqui para você, se precisar. E com certeza vai ser a parte 1. Vamos ter que fazer uma parte 2, né, Guto? É que eu acho que o Guto vai soltar mais pérolas aí, né? Não. Com essa pressão. Com certeza. E assim, achei sensacional, cara. Obrigado mesmo pelo presente. E eu vou deixar lá no ateliê. E assim, faço um desafio aqui a você ir lá no ateliê. Opa! E construir uma peça pra gente tomar esse café junto. Olha aí, cara. Gostei coisa linda, hein? Gostei do desafio também. Posso participar? Coisa linda. Thiago, tu ganhou também um presente, então tu também faz parte desse Opa, aí, bora lá pra mais uma carequinha. Eu já não gosto da caneca dos grupos, né? E, cara, obrigado mais uma vez, cara. Tamo junto. Obrigado. Foi um prazer enorme te rever e com certeza a gente vai conversar mais vezes nesse programa aqui. Legal. Tamo junto. Fico feliz. Valeu, obrigado. Muito bem, gente. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Fotografia Exponencial. Um lugar que a gente convida nossos amigos, professores, pessoas queridas a sentar na nossa mesa para compartilhar ainda mais informação. E para mostrar que você deu essa moral para nós até aqui, você vai escrever a palavra professor, porque esse é um mestre que nos ensina, que compartilha. E não é só o ato de professar, mas o ato de compartilhar a informação para quem precisa. Então, se você está curtindo aí, cara, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e eu te vejo na próxima.